Ô pessoal, nós vamos tratar do assunto agora, ângulos interno e externo de polígonos regulares. Depois vocês vão receber um material com essas definições que eu estou comentando agora. Primeiro vamos falar o que são polígonos. Os polígonos são linhas fechadas, formadas por segmentos de retas que não se cruzam. Então você veja bem aqui, eu tenho essa semi-reta, essa semi-reta, essa semi-reta, semi-reta. Elas se encontram nos vértices, mas elas não se cruzam. Então isso aqui é um polígono. E os polígonos regulares são aqueles que têm ângulos internos congruentes, ou seja, todos os ângulos internos e externos têm a mesma medida. Então você veja bem que eu tenho aqui um desenho interno, 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 interno. Então, se esse ângulo aqui medir 80 graus, todos esses aqui vão medir 80 graus, 80 graus, 80 graus. Se aqui medir, então, 100 graus, nós teremos 100 graus aqui, 100 graus aqui, 100 graus aqui, 100 graus aqui, no externo. Então, eles são regulares, porque os ângulos internos e externos são congruentes, são iguais. E os lados, todos eles têm a mesma medida. Se aqui medir 5, vai medir 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui. O meu desenho pode não representar bem isso, tá? Feito à mão. Mas é assim. Para ser regular, os ângulos internos têm que ser congruentes. Congruente significa idêntico, igual. A mesma coisa com o ângulo externo. E ainda mais os lados, determinado por esse segmento de reta, né? Eles têm que ser iguais. Então, são os polígonos regulares. Outra coisa, os polígonos regulares podem ser inscritos numa circunferência. Se nós colocarmos uma circunferência aqui, ela vai tocar nesses vértices, ela vai ficar perfeitamente encaixada aqui. Os polígonos regulares também podem ter uma circunferência inscrita. Ó. Aí ela vai ficar por dentro. E ela vai tocar aqui, ó, nos lados, perfeitamente. Então, os polígonos regulares podem ser circunscritos a uma circunferência ou pode ser inscrito a uma circunferência. Eles podem estar dentro da circunferência, isso é estar inscrito, e eles podem ser circunscritos a uma circunferência. Então é isso. Agora vamos ver a história do ângulo interno e externo na parte dos cálculos. Eu tenho aqui um pentágono. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados é um pentágono. A gente vai ver depois uma seleção, uma série de polígonos. Mas tem 5 lados, é um pentágono. Então, veja que se eu prolongar essa semi-reta aqui, ó, esse lado, se eu prolongar, olha o que acontece. Prolonguei até aqui, ó. E se eu pegar, ó, determinar isso aqui, ó, você veja que eu tenho aqui meia circunferência. Uma circunferência tem 360 graus. Se eu continuasse aqui, ó, eu teria uma circunferência completa, 360 graus. E eu tenho exatamente a metade. Então, a parte interna, que é essa aqui, mais a parte externa, que é essa aqui, soma 180 graus. A metade de uma circunferência. Você está vendo aqui, ó. Essa metade está de fora aqui, ó, e essa outra está aqui, ó. O ângulo interno mais o ângulo externo, interno, I mais E, dá os 180 graus. Vai acontecer a mesma coisa em todos os casos aqui, ó. Você vê que aqui eu tenho meia circunferência. I mais E, 180. A mesma coisa aqui, ó. I mais E, interno mais externo, 180. Então, esse é interno porque ele está dentro do polígono. Então, a gente chama de interno. E esse aqui está por fora. Vai acontecer a mesma coisa aqui. Aqui e aqui. Nós estamos falando, então, dos polígonos regulares. Para todos eles, vai acontecer isso. Então, como a gente calcula isso aqui? A gente define que I mais E dá 180.
I mais E dá 180. Eu vou passar para você como a gente chega nesses números, mas primeiro vamos ver a questão do ângulo externo. Como eu falei, um polígono regular, ele pode estar inscrito na circunferência. Então, se tiver uma circunferência aqui, ele vai tocar perfeitamente aqui. Uma circunferência tem 360 graus. Então, é por isso que os polígonos regulares, que podem ser inscritos ou circunscritos a uma circunferência, eles têm 360 graus externamente. Externamente, todos eles têm 360 graus. 360 graus é o total, tá? É o total. Quando eu faço isso aqui, eu estou descobrindo o ângulo interno e externo aqui, nesse vértice. Esse vai ser a mesma coisa. Para esse vai ser a mesma coisa. Para esse vai ser a mesma coisa. Para esse vai ser a mesma coisa. No total, são 360 externamente. E internamente vai depender da figura que a gente estiver analisando. Mas podemos escrever que externamente nós temos 360 graus para os polígonos regulares, que obedece àquilo que eu comentei agora há pouco. Tá? Vamos então agora fazer algumas definições aqui. Ó. Externamente, os polígonos regulares têm 360 graus. Agora, como é que eu descubro quantos ângulos tem aqui e aqui? Quanto mede o externo, quanto mede o interno. Olha, o primeiro passo é fazer isso aqui. Ó. É dividir 360 graus pelo número de lados. Então, se eu souber o polígono que eu estou trabalhando, eu sei quantos lados ele tem e eu divido. Então, nesse exemplo que eu mostrei para você, que é um pentágono, eu vou fazer aqui. Eu vou encontrar o ângulo externo. Externo é um E, é 360 graus dividido por 5. Ó, estou voltando com ele aqui, porque são 5 lados. 2, 3, 4, 5. Você vai no lado, não pensa em ângulo por enquanto. Você vai descobrir agora. 360 dividido por 5. Aqui eu vou ter que ser rapidinho. 360 dividido por 5, isso dá 72. Então, o externo dá 72 graus. Ora, eu comentei com você agora há pouco que o interno mais o externo dá 180. Esse aqui é o externo, a soma total, tá? Da volta. Não é esse aqui, como eu comentei. Esse aqui mais esse, interno mais o externo, aqui dá 180. Então, eu vou colocar aqui, ó. O interno mais o externo dá 180. Ora, no pentágono, eu descobri que o externo, quer dizer, é aquele do vértice, tá? É esse aqui, ó. Ele tem 72. Ó, 72. Então, o interno vai ser o que faltar para 180. Então, eu posso resolver. Ó, o interno mais o 72, que é o externo, dá 180 graus. Então, deixando o interno sozinho, isolando, vai ser 180 menos o 72. Tudo é grau, tudo é grau. Então, 180 menos 72, 108 graus. Então, voltando aqui para o nosso pentágono, não tenha dúvida. Esse ângulo aqui é 108 graus e esse aqui é 72 graus. Somando os dois, dá os 180. Então, aqui, ó, interno mais externo, 180. Não pode confundir com o total. O total de ângulo externo, aí é o total, vai dar o 360. Então, tem 72 aqui, 72 aqui, 72 aqui, 72 aqui, 72 aqui. Dá o total do externo, 360. Porque, ó, cada um daquela parte ali é 72.
Agora, o interno, agora vai depender disso aqui. O interno está aqui, ó. 2, 3, 4, 5. É multiplicar por 5. Então, no caso do pentágono, é 108. 108 vezes 5. 108 vezes 5, 540 graus. A soma dos ângulos internos do pentágono, que é soma, tá? Do pentágono é 540 graus. Nesse exemplo, cada figura vai ter o seu. Primeiro a gente acha o externo, evidentemente descobre o interno, porque os dois têm que dar 180. E aí, se eu quero saber a soma dos internos, eu multiplico por quantos vértices tem aqui, ou quantos lados, que é a mesma coisa. Aqui tem 5 lados, tem 5 ângulos internos. Tá? Então, esse é o processo. Então, vamos anotar essa informação aqui. Para me descobrir o ângulo externo, né? Parcialmente, cada pedaço ali, cada parte, é 360 dividido pelo número de lados. Eu peguei um pentágono e dividi por 5, deu 72. Como eu descobri o 72, eu sei que o interno mais o externo dá 180. Então, vai sobrar para o interno 108, como eu fiz aqui. E se eu quero saber a soma dos internos, é multiplicar pela quantidade de vértices ou de lado, que é a mesma coisa. Tá? Vai aparecer no material de vocês alguns exemplos e nós vamos trabalhar a soma, né, dos ângulos internos, vamos descobrir os ângulos externos e vamos fazer uma série de situações. Tá? Vamos ver na sequência.